Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, último capítulo da Bíblia, a revelação que o Pai deu ao Filho e que o mesmo passou a João, através do anjo, e João escreveu essa carta ou essa mensagem, essa revelação para a Igreja Universal, ou seja, a Igreja em todos os tempos, em todos os lugares. Amém? Dentro dessa revelação, a gente vai ler somente um versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe. Sente, por favor. Querida igreja, esse versículo é um versículo que revela o lado oposto do que Deus pagou em Gênesis capítulo 3. Cada um de nós que estamos nessa terra hoje, que acreditamos, professamos que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, e que mesmo sendo falhos, lutamos para fazer a vontade de Deus, e aguardamos que Jesus volte, nós temos que entender isso, e pela fé, lutar para viver isso. O que esse texto está afirmando é que um dia o homem, presta atenção nisso, o homem que lá em Gênesis pecou e que por causa do pecado foi impedido por Deus de ter acesso à árvore da vida, é esse homem que, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, vai ter acesso à árvore da vida. É exatamente esse mesmo homem, amém? Ou seja, o ser humano que perdeu o direito lá no Éden, recebe através do sacrifício de Cristo o direito de ter acesso à árvore da vida. Amém, irmãos? Então, portanto, quando se trata da ceia, Jesus falou assim, olha, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida. Só que nós temos que entender que esse pão, não aquele lá, mas o pão que está aqui na mesa, que logo vai ser distribuído, ele não é o corpo de Cristo. Nós temos que entender que o suco de uva que será distribuído, ele não é o sangue de Cristo. Amém? Ele só representa o corpo, ou melhor, vamos pensar melhor, eles só representam, esses símbolos só representam o corpo e o sangue de Cristo. Sendo assim, nós não por sermos melhores, nós procuramos obedecer alguns princípios bíblicos que algumas pessoas, por não terem compreendido, ainda não estão obedecendo. Só que não quer dizer que nós somos melhores. Amém, irmãos? O fato de entender melhor não nos faz melhores. Só nos coloca numa posição de maior responsabilidade ainda. Amém? De maior responsabilidade. Como não é possível falar tudo, abra Malaquias rapidamente, por favor. Malaquias, no capítulo 1, se não me falha a memória, que é Malaquias, capítulo 1, abre a sua Bíblia, você pode acompanhar também na tela. Amém? Malaquias, capítulo 1, versículo 7. Oferecerei sobre o meu altar pão imundo
E dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. O que significa isso? O que é pão imundo? Pão imundo, dentro do contexto espiritual, não é um pão embolorado, pão estragado. Pão imundo é o que exatamente? É o pão com fermento. Para você entender melhor, abra agora o texto lá de 1ª carta de Paulo aos Coríntios. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que o Cordeiro Pascual representava Cristo, e que o pão aqui representa Cristo. Amém? Então vamos lá, capítulo 5, da 1ª carta de Paulo aos Coríntios, versículo 7. Olha lá, o versículo diz assim, ó: lançai fora o fermento velho. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Lembra que a igreja é o trigo? Então o trigo, ele é sem fermento. Então a igreja, em outras palavras, ela tem que ser sem pecado. Só que nós não somos perfeitos, mas o Cristo é sem pecado. Amém? Portanto, olha bem o texto: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Por que sem fermento? Porque a igreja, ela é um grupo de pessoas que é purificada do pecado pelo sangue de Cristo. Aleluia, pelo sangue de Cristo. Então o texto continua: pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém, irmãos? Por isso nós, volto a repetir, não por sermos melhores, nós entendemos que não podemos colocar nessa mesa para representar o corpo de Cristo o pão fermentado. Aquele pão ali é só um enfeite. Não é aquele pão que a gente vai usar para a ceia. Amém, irmãos? Então, o corpo de Cristo, o pão que representa o corpo de Cristo, ele tem que ser sem fermento. Só que tem um detalhe: para que você e eu possamos ter acesso, a essa mesa, temos que entender o sacrifício de Cristo. Portanto, não podemos, irmãos, vir à mesa do Senhor em pecado. Deu para entender? Aí vai dizer: pastor, o que é vir à mesa do Senhor sem pecado? Não é que você teve que passar o dia inteiro sem pecar. Não é isso, irmãos, ninguém é perfeito. Mas você tem que entender o sacrifício de Cristo. Você não pode simplesmente brigar com a tua esposa em casa, brigar com os seus filhos em casa, na semana inteira, ou no dia da ceia, e sair de lá de bicudo com eles, e vir aqui achar que é assim. Não pode fazer isso. É necessário consertar o altar, pedir perdão para o seu cônjuge, pedir perdão para os seus pais, pedir perdão para os seus filhos, consertar o altar. Significa dizer: Senhor, eu não quero fazer do teu altar uma mesa desprezível. Eu não quero desvalorizar o corpo de teu filho. Eu não quero desprezar o sangue de Cristo. Porque a ceia, irmãos, não é mais um culto. Não quer dizer que nos demais cultos você pode vir de qualquer jeito. E senão Jesus falou em Mateus 5, você não pode fazer oferta sem consertar o seu altar com o seu irmão. Mas na ceia não. A ceia é um pouco mais sério. A ceia diz assim: Tiago, se você vir aqui nessa mesa indignamente, você come para a sua própria condenação. É por isso que a ceia é dada para quem tem consciência. Agora vamos explicar o que é consciência. Presta atenção rapidamente. Olha, uma criança, biologicamente falando, ela tem consciência das coisas espirituais? Ela não tem. Ela ainda é uma criança. Por isso que nós, então, não batizamos crianças. Porque a criança, a pessoa vai batizar, ela tem que reconhecer o sacrifício de Cristo,
ela tem que solicitar, ela tem que desejar o batismo. E a criança não pede isso, a criança não tem consciência que o batismo representa o novo nascimento para quem se arrependeu de seus pecados. Amém, irmãos? Portanto, a ceia do Senhor é para quem nasceu. Mas não só nasceu, é para quem tem consciência. Sabe discernir as coisas. E é isso que eu espero que você tenha, discernimento das coisas espirituais. Por quê, irmãos? Indo para a parte final dessa meditação. Quando Jesus fez a primeira ceia, ele termina a ceia dizendo assim: olha, eu não vou beber com vocês de novo, não vou passar com vocês de novo desse momento, a não ser no reino de meu Pai. Jesus fez a primeira ceia entre os homens, e já a mesa lá no céu, dentro da visão espiritual, já está preparada. Será que eu vou estar lá? Será que você vai estar lá? Será que você vai estar lá? Para você estar na ceia que vai ser feita lá no céu, você tem que discernir as coisas agora. Amém? Discernir a coisa agora. Sabe o que significa isso, irmãos? É você ver no seu irmão Cristo. É você espiritualmente entender. É eu olhar para o Jonathan e ver Cristo nele. Não é cantar, não. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Não é isso, não. É ver. Isso é espiritualmente entender que Cristo habita nele. Portanto, presta atenção. Jesus fala em Mateus 25. Todo bem que eu fizer ao Jonathan, não é o que eu estou fazendo. É a Jesus. E quem vai me recompensar? É Jesus. Mas todo mal que eu fizer ao Jonathan, também é a Jesus que eu estou fazendo. Sabe o que difícil é para o Jonathan? É ele ser Cristo para receber tanto bem como o mal. Presta atenção. Eu tenho que ver Cristo nele. Eu tenho que fazer o bem a ele. Isso é, estou fazendo a Cristo. Mas ele tem que sentir sendo Cristo ao receber. Para ele não se orgulhar. Para ele não achar que ele é o bambambam. Não, ele não é nada. A diferença é Cristo nele. Aleluia. A diferença é Cristo nele. Então, quando ele recebe algo da minha parte, ele não vai se exaltar, ele vai glorificar o Pai, ele vai exaltar o Pai como Cristo fez. Só que tem um detalhe: quando eu fizer o mal para ele, ele não vai falar mal de mim, ele não vai me xingar, ele não vai me ofender, e nem vai maquinar o mal, como dizendo assim: ele aprontou comigo hoje, me aguarde. Na próxima eu pego ele. Sabe por quê? Porque Cristo não faria isso. Então, entenda, irmãos. Agora, presta atenção. Se eu tenho Cristo em mim, eu nunca vou fazer o mal para ele. Uma coisa é ele ter Cristo nele. Outra coisa é eu ter Cristo em mim. Em outras palavras, se Cristo habita em você, se Cristo habita em mim, o que vai reinar entre nós é a paz, porque Cristo é o príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. É isso que vai acontecer com a igreja. A igreja vai viver em paz, porque quem governa ela é o príncipe da paz. Presta atenção, no mundo tereis aflições, mas ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Paulo vai dizer que a paz é a paz que excede a todo entendimento. Por isso, presta atenção para finalizar. Quando Jesus falar a visão para João: olha, feliz é você, Tiago, se você tiver a sua vida purificada no meu sangue. Porque para você, Tiago, eu vou dar o direito
de comer da árvore da vida. Tiago, para você, eu vou dar o direito de entrar na cidade pelas portas. Quando eu digo Tiago, eu tenho que entender que o texto está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, bem-aventurado aquele, não é aqueles, é uma visão individual. Cristo tem que habitar em mim, irmãos. Eu tenho que estar em Cristo e eu tenho que ver Cristo em você. Eu tenho que tratar você como se eu estivesse tratando o próprio Cristo. Amém, irmãos? É por isso que ceia comunhão, irmãos. Que Deus abençoe você. E que, de uma forma inexplicável, que a gente não alcança a mente de Deus, aquilo que a gente falou ontem para quem se batizou, aleluia. Quando a Bíblia diz que a festa no céu para o pecador que se arrepende, eu tento agora imaginar o céu. Eu estou imaginando o céu. Pense você no céu agora. O céu é o trono de Deus, irmãos. Deus está lá no trono dele agora. Aleluia. Ele está no trono dele agora, igreja. E esse Deus está olhando para esse local aqui, irmãos. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você, meu irmão. Portanto, quando Deus olhar para mim, tomando cálice e comendo pão, Deus tem que se alegrar lá, irmãos. Deus tem que se alegrar lá em cima. Os céus têm que fazer festa por ver a verdade de Deus em mim, a verdade de Deus em você, a verdade de Deus em nós. E nesse caso, são dois princípios de verdade em nós. Primeiro, o Cristo. Cristo em nós. Como diz Paulo, não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. E qual é a segunda verdade? As palavras que Cristo falou. E sabe quais são as palavras finais? Abra João, a gente finaliza essa meditação. João Evangelho, capítulo 13. Lembra que no 13 de João, nós falamos sobre a lava-pés, né? Então, no Evangelho de João 13, não o último texto, no último versículo, mas pertinho do final, olha o que Jesus vai dizer para os discípulos, para a igreja. Amém? Os irmãos acharam? 34. Olha o versículo, irmãos. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim deveis amar uns aos outros. Então Jesus quer olhar para mim e quer ver em mim o amor que Ele teve por mim, e quer ver esse amor em mim por vocês. Sem acepção, sem individualidade. Amar a todos como se fosse um só. Só tem um detalhe: Cristo quer ver em vocês todos amor por mim. E quer ver em mim amor por vocês todos. Quer ver em vocês todos amor por mim. Quer ver no Jonathan amor por vocês todos. E olhar para mim em vocês e ver em nós amor pelo Jonathan. E assim cada um. Amém? Eu não posso amar 99% de vocês e odiar um. Mas você não pode fazer isso também. Portanto, participar da ceia do Senhor é amar. É ter Cristo em nós. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu estarei orando e o presbítero Roberto estará apresentando o pão diante do Senhor. Amém? Após a oração, permaneçam em pé, só os que vão cear, que são batizados, membros da igreja. Amém? Quer dizer, mas se sentem com tranquilidade e aguardem uns aos outros. Amém? Então nós vamos ajoelhar aqui na mesa. E você vai estar orando por nós aqui também. E após a oração, a diaconisa Noêmia vai estar distribuindo o pão.